Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pela servidora Tairine. Leitura do livro de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão anterior. Leitura dos expedientes recebidos. Boa noite a todos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício do Demutran, número 29/2021, o qual informa acerca dos trâmites dos pedidos de providências e indicações recebidos no referido órgão, bem como suas formas de atendimento. Ofício da Secretaria de Saneamento Ambiental, número 18/2021, o qual encaminha o link da gravação da reunião virtual referente às ações de curto e médio prazo do Rio São João, ocorrida em 4/3/2021. Ofício da Secretaria de Saneamento Ambiental, número 19/2021, o qual encaminha o link da gravação da reunião virtual referente às ações de monitoramento ambiental do Rio São João, ocorrido em 12/3/2021. Ofício do Demutran, número 31/2021, o qual responde o pedido de providência número 53/2021, de autoria do vereador Edson Jair Bach. Ofício do Demutran, número 32/2021, o qual responde o pedido de providência número 50/2021, de autoria do vereador Ivo Mariano. Prestação de contas da APAI de Garuva, referente ao mês de fevereiro de 2021. Ofício do IBAMA do Estado do Paraná, a qual responde o ofício 20/2021, que a pedido do vereador Reginaldo Mil Rosa, solicitou informações sobre o embargo do Rio São João com o acidente ocorrido no ano de 2018. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na secretaria desta casa. Leitura dos pedidos de providências. Pedido de providência 81/2021, de autoria do vereador Laudemar Padilha Filho, solicita que seja realizado o alargamento na rua Werner Heinz Harding, na localidade do São João Abaixo, visto que está dificultosa a movimentação do caminhão na coleta do lixo, bem como o trânsito de veículos, e, considerando que a via encontra-se desatendida de manutenção, sendo essa solicitação uma reivindicação dos moradores locais. Pedido de providência 82/2021, de autoria do vereador Reginaldo Mil Rosa, solicita ensaibramento e patrulhamento da rua Ladislau Cis, considerando solicitação dos moradores desta via que procuraram esse vereador, tendo em vista que a rua necessita de reparo, pois encontra-se com diversos buracos. Pedido de providência 83/2021, de autoria do vereador Reginaldo Mil Rosa, viabilidade para que, após a sanção do projeto de lei complementar 1/2021, que está em votação nesta Casa Legislativa, seja realizado revezamento de motoristas nas áreas que houver necessidade, na intenção de não privilegiar servidor específico. Pedido de providência 84/2021, de autoria do vereador Jarbas Budal, que seja realizado o patrulhamento, ensaibramento e limpeza de valas na Estrada Geral do Bom Futuro, entre a Igreja Católica até o acesso da Pedreira, no bairro Bom Futuro. Pedido de providência 85/2021, de autoria do vereador Carlos Leite Filho, solicita o estudo de viabilidade para fechamento do acesso à arquibancada do Ginásio Municipal Evandro Nagel e Ginásio Municipal Silvio de Miranda,
considerando o número de denúncias acerca do uso de drogas no local, bem como realiza a limpeza do ginásio, conforme imagens anexas. Pedido de providência 86/2021, de autoria do vereador Carlos Leite Filho, solicita que seja realizada a limpeza nas valas e nas laterais da estrada, localizada na rua Fritz Krause, trecho entre a rua Vereador Klaus Lennert e a Avenida Celso Ramos, situada no bairro Urubucara, conforme imagem anexa. Serão encaminhadas aos órgãos competentes. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões que analisam o projeto de lei complementar número 1 de 2021, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei complementar 1/2021, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre as alterações da denominação e da descrição sumária das atividades do cargo de motorista de ambulância e da outras providências. Segundo a exposição de motivos, trata o presente projeto de lei complementar da alteração da descrição do cargo de motorista de ambulância, descrito na Lei Complementar Municipal 45/2009, em razão da transferência da gestão da UPA para a organização social. Considerando que o município de Garuva firmou contrato de gestão para a administração da UPA, necessário se faz a alteração da descrição do cargo de motorista de ambulância, a fim de que a referida mão de obra possa ser devidamente utilizada em outras áreas do município, respeitando o princípio da eficiência. A Comissão Legislativa, Justiça e Redação Final e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em segunda discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 1 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 1 de 2021, de origem do Poder Executivo. Leitura dos pareceres das comissões que analisam o projeto de lei número 5 de 2021, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 5 de 2021, de origem do Poder Executivo, o qual autoriza o reconhecimento de dívida do município de Garuva e da outras providências. Segundo a exposição de motivos, considerando que em 4 de fevereiro de 2019 fora celebrado o convênio 48/2019 PMJ entre o município de Joinville e o município de Garuva para oferta de serviços de assistência à saúde no âmbito de atenção básica aos munícipes de Garuva que residem especificamente na região da Estrada do Curiri. Considerando ainda que nos períodos de 2019 e 2020 o Fundo Municipal de Saúde de Garuva não havia recebido os relatórios de atendimento realizados aos munícipes garuvenses que residem na região citada e que neste ano a Prefeitura obteve acesso aos atendimentos realizados conforme cópia do ofício FEI número 8225067/2021, recebida em 4 de fevereiro de 2021. Diante disso, solicita que os valores sejam devidamente reconhecidos, empenhados, liquidados e pagos. A Comissão de Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. O projeto de lei número 5 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei número 5 de 2021, de origem do Poder Executivo. Leitura dos pareceres das comissões que analisam o projeto de lei número 6 de 2021, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 6 de 2021, de origem do Poder Executivo, o qual declara de utilidade pública a Associação Desportiva Voleibol Garuva. Segundo a exposição de motivos, o presente projeto de lei foi proposto por solicitação da diretoria da Associação Desportiva Voleibol Garuva, que a declara de utilidade pública, diante da necessidade das providências para que a mesma venha a se habilitar junto à
organismos governamentais de todas as esferas para que possa se fazer representar em eventos dos mais diversos e venha a ser beneficiada com recursos de subvenções e ou contribuições. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto de lei número 6 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei número 6 de 2021, de origem do Poder Executivo. Leitura dos pareceres das comissões que analisam o projeto de lei número 7 de 2021, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 7 de 2021, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Avaliação dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Segundo a exposição de motivos, trata o presente projeto de lei de imposição legal da Lei Federal 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, revoga dispositivos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007 e da outras providências. Assim sendo, o presente projeto de lei foi encaminhado para que o município de Garuva cumpra com o determinado na legislação federal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto de lei número 7 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei número 7 de 2021, de origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de resolução número 1 de 2021, de origem do Poder Legislativo. Projeto de resolução número 1 de 2021, de autoria do Poder Legislativo, o qual altera dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Garuva. Segundo a exposição de motivos, a aprovação das mudanças solicitadas é de extrema relevância, considerando que as propostas estão se adequando à realidade do município de Garuva e desta Câmara Municipal. Em síntese, o presente projeto pretende alterar a data e o horário da sessão plenária, tendo em vista melhor administração da gestão do tempo para a realização dos trabalhos deste Poder Legislativo. Modificar a forma de como é estabelecido o dia e horário das comissões permanentes, a fim de que os presidentes das comissões legislativas permanentes passem a ter uma maior liberdade, escolhendo o melhor dia da semana para a realização das reuniões, desde que em dia e horário compatíveis com o funcionamento da Câmara e com as reuniões das demais comissões. Alterar o trâmite das indicações, tendo em vista que a indicação não tem força de projeto de lei, e é uma orientação aos órgãos da administração pública e ou ao prefeito municipal, não necessitando, assim, suceder por discussão e deliberação em plenário. E, por fim, modificação acerca das gravações das deliberações das reuniões das comissões, pois a redação que se pretende modificar fazia com que ocorresse 4 gravações semanais, praticamente quadruplicando o volume das atividades da casa. Logo, a mudança ora proposta irá evitar o engessamento das atividades administrativas, garantindo a eficiência e a produtividade das atividades legislativas. Em discussão, referido projeto de resolução. Não havendo quem queira discutir, em votação, projeto de resolução número 1 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de resolução número 1 de 2021, de origem do Poder Legislativo.
Leitura do pedido de informação número 3 de 2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa. Pedido de informação 3/2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa, solicita qual será a medida a ser tomada pelo Poder Executivo para a distribuição dos motoristas na área a ser ocupadas, após a sanção do projeto de lei complementar 1/2021. Em discussão? Em discussão a referida proposição? Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o pedido de informação número 4 de 2021. 3. Leitura do pedido de informação número 5 de 2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa. Desculpe, presidente, vamos ler o primeiro 4. O 4. Seria o 4. Pedido de informação 4/2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa, solicita relatório dos últimos 6 anos, contendo quais os implementos agrícolas, veículos e máquinas que foram leiloados com valores, o nome das pessoas que adquiriram os bens e as formas de pagamento. Em discussão, a referida proposição. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o pedido de informação número 4 de 2021. Leitura do pedido de informação número 5 de 2021, do vereador Reginaldo Mills Rosa. Pedido de informação 5/2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa, solicita cópia do parecer jurídico do advogado e do parecer do controle interno da Prefeitura Municipal, com relação ao pregão presencial 1/2021. Em discussão, a referida proposição. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o pedido de informação número 5 de 2021. Leitura da indicação número 26 de 2021, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Indicação 26/2021, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério, que o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei denominando via pública no bairro Rio da Onça, como Rua João Miguel da Silva, conforme coloquei em anexo. Em discussão, a referida indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 26 de 2021. Leitura da indicação número 27 de 2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa. Indicação 27/2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa, solicita o prolongamento da rua Padre José Novak, no trecho compreendido entre o pronto atendimento do município à rua Dr. Enio Sônego, no bairro Rio da Onça, conforme imagem anexa. Em discussão, a referida indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 27 de 2021. Leitura da indicação número 28 de 2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa. Indicação 28/2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa, viabilidade para o prolongamento da rua Carlos Bogenhausen, iniciando no bairro Georgia Paula, até a rodovia SC 417, em frente à empresa Alutec, conforme imagem em anexo. Em discussão, a referida indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 28 de 2021. Leitura da indicação número 29 de 2021, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Indicação 29 de 2021, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério, reforça indicação já apresentada pelo vereador Luiz Antônio de Oliveira, em legislatura anterior, para que seja incluído o auxílio gás de cozinha na Lei 1691/2013, que disciplina critérios orientadores
para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social, conforme modelo anexo. Em discussão a referida indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 29 de 2021. Leitura da indicação número 30 de 2021, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Indicação 30 de 2021, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento, que o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que determina a suspensão do corte de água no município de Garuva durante o período de 90 dias, devido à pandemia do Covid-19, coronavírus, e, após o prazo da suspensão, fazer o parcelamento dos pagamentos. Em discussão a referida indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 30 de 2021. Leitura da indicação número 31 de 2021, de autoria do vereador Reginaldo Mills Rosa. Indicação 31 de 2021, de autoria do vereador Reinaldo Mills Rosa, solicita a divulgação, caso já exista, ou a implantação do protocolo de tratamento precoce do Covid-19, com medidas específicas. Com medicações específicas. Em discussão a referida indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 31 de 2021. Leitura da indicação número 32 de 2021, de autoria do vereador Jarbas Budal. Indicação 32 de 2021, de autoria do vereador Jarbas Budal, solicita que o Poder Executivo promova políticas públicas visando incentivar a contratação de jovens aprendizes pelas empresas situadas no município de Garuva. Em discussão a referida indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 32 de 2021. Leitura da indicação número 33 de 2021, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Indicação 33 de 2021, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento, que o Poder Executivo entre em contato com a empresa CRIMFAS, empresa responsável pela contratação de garis no município de Garuva, para que esta faça um estudo de viabilidade para verificar a possibilidade de contratação de mulheres chefes de família para as vagas que existirem. Em discussão a referida indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 33 de 2021. Leitura da indicação número 34 de 2021, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Indicação 34 de 2021, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho, solicita que o prefeito municipal analise a viabilidade de conceder 5 vagas exclusivas no estacionamento da Prefeitura Municipal de Garuva, com placa de indicação, para aqueles usuários que procuram o Poder Executivo a fim de solicitar seus serviços. Em discussão a referida indicação. Com a palavra o vereador Ivo Mariano. Boa noite, senhora presidente. Quero parabenizar o senhor vereador Ladiomar, que realmente fez jus pelo pedido. Até porque a gente está lá quase todo dia, um dia sim, um dia não, e a gente não tem vaga. Claro que a gente sabe que não há possibilidade ali, o quadro é pequeno para estacionamento e se torna meio, como se diz, viável a gente ir lá e ter uma vaga, às vezes, disponível para a gente estacionar. Eu sou um que já estacionei o carro em lugar que não era permitido, mas enfim, não tinha outro lugar. Deixei o alerta ligado e eu sabia que estava errado. Claro, a gente tem noção disso. Obrigado pelo seu pedido aí, com certeza isso aí é de grande valia. Obrigado. Com a palavra o vereador Daniel. Boa noite.
Também quero parabenizar, né, a indicação do vereador ali e dizer que estive conversando também com o assessor do prefeito lá. A informação dele para mim foi que estão negociando aquele terreno ao lado da prefeitura para ver se facilita esse estacionamento. Hoje está complicado mesmo, concordo com o senhor, e tem que ser feito já de imediato umas vagas ali para uso exclusivo de pessoas que não fazem parte, né, do quadro da prefeitura ali. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 34 de 2021. Neste momento, passa a palavra a servidora Francisca Aurileide Mesquita Guerra, responsável pela unidade de referência coronavírus no município, para fazer uso da tribuna por até 15 minutos, a fim de explanar sobre as orientações dos testes rápidos que são realizados na unidade. Por favor. Não, acho que tá bom. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores. Quero agradecer a oportunidade. Eu fiz essa solicitação pedindo a palavra por estar 1 ano à frente da coordenação do Centro de Referência ao Coronavírus e perceber que ainda após 1 ano as dúvidas em relação aos testes rápidos são muito frequentes por parte da comunidade em geral. E eu entendo que quanto mais pessoas souberem como funciona, especialmente os representantes do povo, mais chances ou mais pessoas estarão também divulgando as informações corretas. E assim eu pedi então essa oportunidade para explicar como funcionam então os testes. Em relação aos testes para a detecção da Covid, existem vários. Existem os que são coletados, chamados SUAB, que é coletado da nasofaringe. Existe também de sangue. O que nós temos disponível no centro de referência hoje, nós temos 2 tipos de testes. Um é por meio do SUAB, mais antígeno, porque também é importante entender que mesmo esse SUAB existem 2 tipos. O SUAB é um exame que você coleta esse material da nasofaringe por meio de um cotonete. Cotonete mais alongado, já vem todo o material junto com o kit dessa coleta. Um deles se chama RT-PCR. Esse RT-PCR é o que vai fazer o diagnóstico identificando o material genético do vírus. Então, a coleta é da nasofaringe, mas esse material é encaminhado para o laboratório central, LACEN, em Florianópolis. Então, não é feito aqui. Pode ser coletado, sim, e é coletado em alguns casos pela vigilância epidemiológica. Então, tem casos específicos que lá no centro de referência nós chamamos a vigilância e coleta esse material. Por exemplo, hoje que eu digo atualmente, como sabemos, tem variantes já do Covid. E por essas variantes nós precisamos identificar se ela já se encontra em garuva, se está circulando no nosso meio. Sabemos já que ela está afetando principalmente adultos jovens, de uma forma muito agressiva, muito rápida. Então, quando um adulto jovem procura a unidade, o centro de referência, com sinais e sintomas da Covid, então nós chamamos a vigilância, porque esse material, então, vai para um laboratório central que vai examinar o seu material genético e poder dizer se já é a nova variante que se encontra aqui. Então, esse é feito a coleta pela vigilância. O que nós realizamos ali no centro de referência,
apesar da forma de coleta ser a mesma da nasofaringe, o resultado você tem na hora, minutos. Não identifica o material genético, ele só vai dizer se está reagente ou não, se é positivo ou não. Se chama o antígeno, teste rápido antígeno. Antígeno é uma proteína do vírus. Então, quando dá reagente, significa, em ambos os casos, os exames coletados da nasofaringe reagente, a doença está ativa, ou o vírus está ali e a pessoa está na fase de transmissão. Tanto um quanto o outro, idealmente a coleta deve ser realizada entre o 3º e o 5º dia do início dos sintomas. Então, se a pessoa chegou lá no 1º dia, vai consultar, pode passar por consulta, se enquadrar em alguns critérios para se definir esse tipo de teste, vai ser orientada, então, a manter o isolamento no seu domicílio e retornar entre o 3º e o 5º dia. Se necessita de atestado, o médico fornece o atestado. Um outro tipo de teste, então, realizado lá é o anticorpo. Também é um teste rápido, você tem um resultado em 10, 15 minutos. É realizado com uma gota de sangue do dedo. Anticorpo, então, já seria após a fase de ativa. Então, a pessoa contraiu o vírus, desenvolveu os sinais e sintomas, o organismo trabalhou ali para produzir esses anticorpos e fica, digamos, essa marca. O ideal para fazer esse exame é após o 10º dia do início dos sintomas. Ou seja, já tive a doença, o que ficou agora foi a proteção. Então, o exame vai acusar que a pessoa sim teve o vírus. E ela já passou da fase de transmissão, nesse caso do anticorpo, se ela não tiver mais, por exemplo, ter apresentado febre nas últimas 24 horas ali, que antecedem o 10º dia. Então, fez esse exame, deu positivo, não apresentou febre, que é um dado avaliado, está liberada para voltar às suas atividades, mesmo com resultado positivo, porque é o anticorpo. Então, eu acho muito importante que entendam isso e nos ajudem, quando os próprios usuários, as queixas mais frequentes que eu escuto, por exemplo, fiz um teste lá, deu negativo, fui no laboratório, paguei, deu positivo, ou vice-versa. Fiz um lá que deu positivo, mas no laboratório deu negativo. Precisamos primeiro avaliar se foi o mesmo tipo de teste e se foi no mesmo tempo. Porque o tempo, como você vê, é fundamental para dizer se está com vírus ou tem um anticorpo. Se eu não obedeço esses critérios, principalmente de tempo, do início dos sintomas, eu vou ter um número de falsos negativos, possivelmente muito alto de falsos negativos. Por exemplo, comecei há 5 dias, os meus sinais e sintomas, nariz escorrendo, dor de garganta, febre. 5, 6 dias, só que na hora que eu chego lá no centro de referência, eu digo que já estou umas 3 semanas. Se eu falo isso, nós vamos automaticamente fazer o anticorpo e vai dar negativo. Porque não deu tempo, não está no período. Então, basicamente, seriam esses esclarecimentos que eu gostaria e deixar aberto se ficou claro, se tem dúvidas, se eu puder respondê-las. O vereador Bach, com a palavra. Boa noite, enfermeira. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que a maioria de nós e o que nos feito essa pergunta todos os dias. O que é feito após os primeiros sinais e sintomas do paciente? Segue-se um protocolo? Sim. Desde o início da pandemia, nós seguimos protocolos. Só que ao longo, que agora já estamos há 1 ano,
O centro de referência, por exemplo, nós iniciamos atividades no dia 23 de março de 2020, ainda no NES, no Núcleo de Especialidades em Saúde. E ao longo desse ano foi atualizado, às vezes num mês eram atualizados 2 vezes. Por quê? Porque era uma doença nova, ninguém conhecia, os cientistas, epidemiologistas foram estudando e, à medida que foram tendo conhecimento, iam atualizando o protocolo. O que nós seguimos atualmente, ele foi a última atualização, que daí é o que está mais demorando, porque já se conhece um pouco mais, foi atualizado no dia 8 de setembro de 2020. Esse protocolo é do Ministério da Saúde, com a DIV, que é a Diretoria de Vigilância em Saúde do Estado de Santa Catarina. Então, é esse protocolo. O que é que o protocolo diz? Na sua pergunta, o que é feito no início dos sintomas? Se a pessoa nos procura, ela vai consultar, e até hoje, infelizmente, a ciência não apontou ainda um tratamento específico para a COVID. Ou seja, eu tenho COVID, o tratamento é só esse. Infelizmente, não chegamos a esse nível. O tratamento é de acordo com os sinais e sintomas. Por exemplo, se a pessoa chega e ela está sentindo muita dor de cabeça, ela tem vômito, ela tem febre, dor de garganta, os medicamentos vão ser para tratar esses sintomas. Se a pessoa chega com eu tenho diarreia, eu não tenho dor de cabeça, o tratamento muda. Então, ele vai ser de acordo com o que a pessoa sente. Vai ser, se precisar de atestado, fornecido o atestado e orientações para a pessoa e todos do seu domicílio se isolarem. E aí, esse isolamento, segundo o protocolo, ele tem que se dar por 10 dias a contar do início dos sintomas. Entendam que o teste, a realização do teste, ele serve para nos fornecer dados epidemiológicos. Eu poderia não ter teste, como Garuva não teve testes até junho para a população. Até junho de 2020 não existiam testes para a população. E aí a população entendia que não tinha casos de Covid em Garuva. Ninguém testava, porém, eu sei, porque eu estava atendendo junto com a médica e outras técnicas de enfermagem, que muitas pessoas sim vieram consultar com sinais e sintomas de Covid. O que era feito ali? Medicação e orientações para o isolamento. Antes, o conhecimento era que se isolavam 7 dias. Depois passou para 14 dias. Então, hoje, os fluxos, eles vão depender da situação. Por exemplo, se eu tenho, ou o paciente tem os sintomas, se conta 10 dias a partir do início dos sintomas. Agora, se o seu familiar, que reside no mesmo endereço, não tem sintoma nenhum, esse isolamento tem que ser de 14 dias. Por quê? Porque 14 dias é o período de incubação do vírus. Como a pessoa está em contato direto com outra dentro do mesmo domicílio, se ela pegar esse vírus, ela pode desenvolver os sintomas dentro de 14 dias. Então, os médicos, a consulta, o tratamento conforme os sintomas, orientação para isolamento. Se piora, isso também é uma orientação, sempre vai retornar lá. E como nós temos testes, sim, então hoje nós fazemos os testes. Dependendo de cada caso, hoje se faz alguns no início, entre o 3º e o 5º dia, ou ali a partir do 10º dia. Lembrando que voltou no 10º dia, deu positivo, clinicamente a pessoa melhorou, volta às suas atividades. Respondi? Então, seguimos o protocolo, está disponível na página da Diretoria de Vigilância em Saúde. Sim. Vereador, só um momentinho, eu vou fazer só uma pergunta, fazendo favor. Enfermeira Auri,
Só para nível de esclarecimento, eu acho que muitos que estão nos ouvindo também têm essa curiosidade. Eu já comentei nessa tribuna sobre a medicação. Sabemos que ainda não tem, como você bem falou, a medicação específica, um tratamento precoce. Porém, muitas pessoas questionam a questão da conduta, e eu sempre falo que a conduta médica cabe, como você falou, é tratar dos sinais e sintomas. Mas se o médico quiser fazer o uso das medicações que a gente diz, a azitromicina, ivermectina, tem disponível na rede. Se ele quiser fazer algum uso de medicação que já está aí disponível e tem alguns têm essa conduta de querer entrar com essas medicações, também na rede tem disponível. Sim, lembrando, por exemplo, a azitromicina é um antibiótico. Né? Você vai tratar se tem uma infecção. Sim, é prescrito e fornecido ali. Nós temos os medicamentos básicos fornecidos ali, né? Dipirona, paracetamol para febre, até o soro de hidratação oral, que seria o similato soro caseiro para quem está com diarreia, vômito também temos. Ou seja, de acordo com os sinais e sintomas. Obrigada. Com a palavra o vereador Ladiomar Padilha Filho. Era basicamente, resumindo isso que a senhora presidente perguntou, porque existem, né, algumas cidades que mesmo dando aquele, hoje já virou até piada, né, o falso negativo, o falso positivo e tudo mais, né? Digamos assim, o paciente chegou lá, fez o exame, deu negativo, porém ele está com alguns sintomas. Qual é o procedimento? Mesmo assim, ele estando com os sintomas, dando negativo, é dado esse, digamos, o tratamento precoce ali, a azitromicina, a ivermectina, para garantir, ou vão mesmo pelo resultado do exame ali do cotonete ou do outro exame que é feito? Você poderia ser mais claro quando você fala de tratamento precoce? O que está incluído nesse o tratamento precoce, como eu digo, a gente sabe que não tem nada hoje realmente comprovado, né? Mas eu cito... E se não tem, por que vai prescrever? Se a ciência não comprova. O que ele quer dizer se não pode ser adotado esse tratamento. Isso. Tá. Ok. Desculpe. Estava tentando entender. Sempre o tratamento é conduta médica. Lá no início, quando se divulgou muito a questão de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, também nós tínhamos, foi disponibilizado. Só que é conduta médica. E para o médico prescrever veio um protocolo da Secretaria de Estado também, onde para o médico prescrever cloroquina, ivermectina, o que estava incluído naquele kit tinha que solicitar muitos exames para o paciente, vários exames, hemograma, eletrocardiograma, enfim, e tinha que ser em comum acordo. O médico tem que concordar em prescrever e o paciente tem que querer. Se os dois estivessem de acordo, podiam assinar esse protocolo e era prescrito, sim, se os dois estivessem em comum acordo. O que eu sei é que hoje a maioria não está. Mas se os dois estão em acordo, sim. Até porque, como disse o vereador, a gente vê nas redes sociais que várias cidades estão adotando essa... Você já viu publicado esses resultados? Você leu algum documento científico? Não, só vi os... Porque assim, é importante a gente levar a ciência em consideração quando a gente está falando de um vírus pouco conhecido. Se eu for ler em redes sociais, você vai ver também que tem muitas matérias falando de quantos pacientes estão chegando nas UTIs por problemas de fígado, hepáticos e precisando, inclusive, de transplante devido ao uso excessivo dessas medicações. Por quê? Porque quando o médico, como ela é de fácil acesso, lá no começo muita gente estocou isso, comprou, tanto é que faltou nas farmácias, e começaram a tomar por conta própria. A dose de ivermectina, só para fazer um paralelo, porque eu não sou médica e nem cientista, eu sou enfermeira. Mas como enfermeira, o que eu já li é que
e eu sei que a dose para tratar parasitas, que é para isso que serve a ivermectina, ela é diferente, ela é bem menor de uma dose que seria usada para tratar COVID, que é muito maior. E aí as pessoas estão tendo hepatite fulminante. Então, assim, eu entendo o nosso desespero de querer que tenha um tratamento, porque a gente está vendo o caos que está. Mas a gente precisa ver isso e seguir o que a ciência está nos orientando. Porque, se esses municípios estão seguindo esse protocolo, eles estão apresentando números que realmente reduziu, que eles não estão com essa capacidade de superlotação dos seus leitos, das suas UPAs. Se eles apresentam esses números, daí eu realmente acho que a ciência vai ter que rever tudo isso. A senhora acha que é errado um tratamento precoce, então, no município? Eu não estou dizendo que é errado. Se tiver comprovação científica, porque até agora não tem, cientista nenhum apresentou. Eles foram utilizados lá no início e foi feita uma pesquisa realmente em cima, porque se acreditava, como eles continuam fazendo pesquisas. Por ser uma doença desconhecida, é pesquisa, tanto é que as próprias vacinas, que eu inclusive já tomei, elas foram liberadas em caráter de emergência. Emergencial, elas continuam sendo estudadas para ver até onde vai essa eficácia, até onde elas vão nos proteger. Será que é só uma dose? A primeira e a segunda dose acabou? Ou eu vou precisar de um reforço todo ano, como é para H1N1? Não se sabe isso ainda sobre as vacinas. Então, lá no começo, foi feita pesquisa acreditando que a cloroquina, que a ivermectina poderiam dar conta disso. Chegou um ponto que viram que não, que estava fazendo mais mal do que bem, abandonaram os estudos. O próprio fabricante da ivermectina já declarou que ela não serve. O próprio fabricante. Então, assim, eu volto a dizer, se provarem, com certeza não são os cientistas que vão... O que todo mundo quer é uma cura, que a gente saia dessa situação. Ninguém está fazendo uma propaganda contrária, ou queremos a cura. O que sabemos nesse momento é que precoce só a vacina. É que em Garuva aqui não foi feito nenhum teste assim com referência a um tratamento precoce, assim, né, um ato contínuo assim com pacientes. Vamos fazer um teste com tantos moradores e tal para ver como é que vai ser. Não foi feito isso, né? Em Garuva, não. Mas você veja que essa adoção, vamos dizer assim, desses medicamentos foi mundial. Então, houve pesquisas científicas em cima disso. E foram publicados estudos. Sinto muito, eu não vim assim, como eu tinha uma intenção, eu não me preparei com referência, dizer onde você pode buscar. Mas, com certeza, porque eu acompanho, vamos dizer, cientistas, pesquisadores, epidemiologistas, mesmo esses que trabalham na Fiocruz, no Instituto Butantan. São cientistas, são pesquisadores que estão trabalhando em cima disso para encontrar uma solução. E ali eles dizem que não tem, infelizmente, até o momento não tem, esses estudos foram abandonados. Os estudos que lá no começo apontavam a cloroquina ou hidroxicloroquina já foram abandonados. O que é feito hoje? Como ele falou, um tratamento precoce. O que é um tratamento precoce? Começar cedo. Cedo. Infelizmente, não tem. Tem medicações específicas, mas mais hospitalar. Os médicos estão discutindo, aí vem os grupos de estudo dos pesquisadores, dos epidemiologistas, de medicações que poderiam melhorar os sinais e sintomas, que eles não ficassem tão fortes, ou que eles não deixem sequelas. Por exemplo, se sabe que pacientes hoje, pós-Covid, muitos estão apresentando trombose, AVC. Tem as sequelas disso, não é só a Covid me curei. E agora, e o depois? Né? E com essas sequelas, já viram que tem que entrar com anticoagulantes.
Mas não é sair comprando anticoagulantes, porque existem vários no mercado. Então, esses anticoagulantes são usados dentro de um hospital, porque tem que monitorar o tempo de coagulação, tem que fazer exames específicos, porque se for numa dose excessiva, a pessoa pode ter um AVC hemorrágico, ela vai ter sangramentos. Então, a diferença, concluindo para vocês, nós usamos muito esse termo, a presidente, como sendo da saúde, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Você pode usar um remédio para viver ou para morrer, dependendo da dose. Vereador Jarbas. Boa noite. Boa noite. Essas medicações, a senhora falou que conforme as pessoas, assim, conforme o estado dela, que é receitado a medicação. E é feito um monitoramento, assim, conforme a pessoa tomou o medicamento, para ver qual que pode ser usado. Tipo, a senhora falou que é receitado ali conforme, no caso, Os sintomas. os sintomas, né? Daí, quais os remédios que a senhora falou que o médico receita ali? Eu não me recordo agora. Basicamente, o que sai no geral, da população em geral, que nós dizemos os casos leves a moderados. Né? Então, você começou com sinais e sintomas de uma gripe. Basicamente, tudo que a pessoa vem com o nariz escorrendo, dor de garganta, febre, dor no corpo, são analgésicos, antitérmicos, que entra aí o paracetamol, a dipirona, ibuprofeno, enfim. Não vou citar muito, eu não estou fazendo propaganda do medicamento. Sim. Esses pacientes, não é feito um monitoramento dos medicamentos, porque eles são sempre os mesmos. Mas eu posso te dizer que os pacientes que pioram e retornam, a doença, o poder dela, nesses pacientes que pioram, é muito rápido. É uma infecção pulmonar. Entendeu? É como você agora está só com uma gripe, como eu falei, esses sintomas, dor no corpo, dor de garganta, tal. Você hoje consulta, 3, 4 dias assim, consulta, com só aqueles medicamentos. Em 2, 3 dias você retorna, às vezes, com o pulmão já tomado. É muito rápido. Só para concluir, tipo assim, a secretaria, ela acompanha, tipo assim, a pessoa foi lá, vai para casa lá, que fica os 10 dias lá, tem tipo uma equipe que monitora ela, assim? Tem. Então, assim, existe 2 tipos de sistema de notificação. Um é o do Ministério da Saúde, que se chama eSUS. Todo paciente que faz exame, não importa se o exame deu positivo ou negativo, é registrado nesse sistema de informação do Ministério. Porque ali, de novo, são dados estatísticos. Por exemplo, o Ministério pode dizer que a cada 100 exames, por exemplo, 50 deu positivo, 50 deu, né, são dados estatísticos. E nós, no município, nós temos um sistema de monitoramento já no programa que nós usamos na atenção básica, no setor Covid, que é o Holostec, é um sistema de informação adotado pela Secretaria de Saúde há algum tempo já, alguns anos, inclusive, para o nosso atendimento nas unidades. É um sistema informatizado. Dentro desse sistema informatizado, então, agora com a Covid, foi colocado mais essa opção de registrar ali. Então, o paciente ele veio com o resultado do antígeno, que é a doença ativa, por exemplo. Alguns fazem, inclusive, isso no laboratório. Eles vão lá, pagam e já vêm com esse exame. Eles só precisam do atestado, por exemplo, que já sabe que é positivo, precisa consultar, porque precisa se afastar do trabalho. Então, eu registro lá, né, preencho todos os dados e tal, e daí as unidades de saúde, por meio das agentes comunitárias de saúde, vão monitorar por ligação telefônica. É monitorado e feita todas as orientações. Inclusive, já aproveitando, mais recentemente, a Secretaria de Saúde recebeu da Secretaria Estadual oxímetros. Oxímetros, que chamamos de oxímetros de pulso. Então, o paciente
que consultou ali e que depois a gente vê que esse paciente voltou no segundo dia, 2, 3 dias ele volta, que ele diz que está pior e o médico avalia e muda as medicações, pelo sistema de monitoramento, a agente comunitária pode, né, muitas vezes eu também faço essa ponte de informar, olha, ele voltou mais vezes. É importante fornecer um oxímetro, e daí todas as orientações, lógico, que ele perceba que essa saturação está caindo, ele possa retornar imediatamente para a unidade. Vereador Ivo. Obrigado, Áureo. Claro que se a gente fosse levar esse debate aqui, esse bate-papo, digamos assim, que se tornou-se uma pessoa que veio esclarecer, a minha pergunta é o seguinte: para quantos hoje pacientes, se nós precisarmos, Garuva está preparada com respirador, oxigênio sim? Tem lá dentro do atendimento do Covid? Para que nós passemos essa informação para os ouvintes aí. Sim, hoje nós estamos organizando ainda o serviço com toda a estrutura, mas sim uma capacidade para 3 pacientes intubados, com respirador, com monitor, com as bombas de fusão, com todo o aparato que isso exige. Porque quando nós falamos assim, foram ampliados mais 2 leitos, parece que é só colocar um leito lá. Não é, precisa se ampliar o oxigênio, as medicações e a equipe, que os respiradores não vão se ligar sozinhos. Então, existe todo um aparato, sim, e para esses 3, ela está além dos que vêm, que daí são poltronas, o paciente recebe um soro, uma medicação ali na veia, mas fica no corredor, é reavaliado, ele está em condições e vai para casa. Só mais uma pergunta. Hoje eu estive lá e um paciente que testou negativo estava na área do Covid lá dentro. Isso é legal ou não é no atendimento de vocês fazer esse procedimento? Daí nós vamos voltar na questão da clínica, o que o paciente está apresentando. Conforme o protocolo, até pela possibilidade de um exame desse dar um falso negativo, existem outras formas aceitas pela ciência que o médico pode afirmar que é Covid. Por exemplo, avaliando um raio-x, uma tomografia do tórax. Então, o paciente ele está lá porque ele tem toda a clínica. Tudo que ele apresenta é compatível, embora o exame tenha dado negativo. Obrigado. Vereador Marcelino. Boa noite, enfermeira. Boa noite. Nós só tivemos casos de Covid aqui, né? Variante não teve nenhum, né? Então, vereador, é isso que nós não sabemos. Nós acreditamos, sim, que tem a variante, porque tem no nosso aqui próximo, de Joinville, já foi confirmado. Como é que as pessoas circulam tanto e não temos? Então, o que nós estamos fazendo agora é realizando esse teste, que é o RT-PCR, que vai verificar esse material genético. Uma hora vai dizer, pegamos, descobrimos, confirmamos. Suposição, nós temos que sim. Por que nós temos essa suposição? Porque cada vez pessoas mais jovens estão chegando ali indo para o tubo. E sabe-se que essa variante ela é muito mais agressiva, muito mais rápida e afeta principalmente os adultos jovens. Ainda não temos a confirmação, por isso que dependemos de um exame. Amanhã nós vamos ter a vacinação ali no Clube dos Idosos, a partir de 70 aí? Aí agora o vereador me pegou. Eu não 70, estou envolvida com a vacinação, então eu tá. peço desculpas. Eu sei que é nessa faixa vai se confirmar, eu não me ative aos números. É muita coisa para ler só referente ao Covid. Sim. Vereador Carlos Leite. Boa noite, senhora enfermeira. Boa noite. Obrigado por estar aqui disposta a prestar os esclarecimentos, né? Para nós e para todos que nos ouvem. Tem 3 perguntas aqui, rapidamente. Uma, o vereador Marcelino já me antecedeu. Se teve caso de reinfecção em Garuva, né? E se teve, qual a situação, se normalmente é mais complicado, né? A segunda é sobre a vacina, né? Eu não sei ao certo qual a comprovação científica da vacina, qual o percentual de eficácia, né? Certamente a senhora
tem mais informações a respeito disso. E a terceira foi falado sobre conduta médica. É dia 20 de novembro, eu fiz o teste no laboratório, né, cotonete, testei reagente. Na mesma data, minha nora fez o teste, testou negativo. Na segunda-feira, dia 23, ela fez e testou positivo. E aí, ambos fomos lá ali no centro, né, no UPA, e Centro de Tratamento do Covid. E o médico receitou, não sei se foi o mesmo médico também, mas receitou medicações diferentes. Obrigado. Diferente para vocês dois. Isso. Tá. Só queria... A primeira pergunta, por favor, qual foi? Desculpa. A residência. Para a ciência, considerar que a pessoa teve uma reinfecção, ela precisa ter feito, na primeira vez, o RT-PCR, que é onde está lá no laboratório material genético. Aí, nessa segunda, ela também fez o RT-PCR, lá eles verificam, reinfectou realmente, para a ciência. Porque esses testes que nós temos, né, diz sim ou não, tem anticorpo, não tem, ou tem o antígeno ali deu reagente ou não. Nós sabemos sim que algumas pessoas que positivaram lá no início, em junho, julho, quando nós adquirimos os primeiros testes, estão voltando agora. Porém, tem que se levar em conta, por exemplo, se eu estou ali, na situação, eu pergunto, mas qual teste você fez lá? Porque se foi conosco e foi o anticorpo, né, a gotinha do sangue ali do dedo, que lá atrás deu reagente, e agora o mesmo exame deu reagente, ainda pode ser aquele anticorpo que está durando, que ainda está se mantendo até agora. Então, não tem como a gente dizer. Agora, se a pessoa diz que sim, que ela tem um resultado de exame feito ali conosco, e nós sempre guardamos uma cópia. E ela fez o anticorpo, que lá em julho ela tinha anticorpo. E agora é feito um antígeno, que me diz que a doença está ativa. Então, é uma reinfecção para nós, mas para a ciência teria que ter esse registro do código, do material genético. Em relação às vacinas, o site da prefeitura tem publicado, inclusive com essa vacinação que vai ter ali no Clube do Idoso. Como eu falei antes, a vacina tem as enfermeiras das unidades básicas. Eu até recebo, num grupo, eu recebo a questão da vacina e tudo, mas eu não me detenho, porque eu preciso ler tantas outras coisas, e como eu não estou diretamente envolvida, eu não me detenho nessa informação. Mas eu sei que está publicado ali, inclusive, o número de doses que já foram recebidas pelo município, o público que já foi vacinado, quem recebeu a primeira dose, quem já recebeu as duas, está tudo disponibilizado. E a sua terceira pergunta sobre... por que um foi diferente do outro? Eu vou te dizer uma conduta médica. Agora, vocês estavam com os mesmos sintomas? Era o mesmo médico no mesmo dia? Não sei dizer. Porque, assim, como eu falei, cada dia ali tem um médico, né? Nós temos o paracetamol e a dipirona, o efeito é o mesmo. Né? Poderia ser tanto um contra o outro diferente. Só um exemplo. A azitromicina, um pode ter recebido, outro não. Os dois estavam com infecção de garganta, então, assim, eu não fiz o exame, tinha que ter feito o exame clínico e saber por que foram condutas diferentes. Os dois melhoraram. Graças a Deus, a medicação funcionou. Né? Apesar de ter sido diferente. Isso, funcionou, mas ambos, eu e ela, tomamos a azitromicina. Sim. A azitromicina ela é muito utilizada. Muito utilizada.
né? É um medicamento que ali sai bastante, tanto quanto a dipirona, o paracetamol, ela é muito utilizada. Mas como é o médico que examina e toma a conduta, realmente nessa parte eu não tenho nem o poder assim, de conversar, né? Não? Gostaria, a enfermeira Auri, agradecer pelo pronto, né, resposta em vir nos atender, né, sei da a sua competência frente, né, àquele ambiente que não está fácil, a gente sabe que é um dos locais agora mais procurados, né, então eu sei que está sendo um trabalho árduo, né, nessa questão, e quero aproveitar a oportunidade de parabenizá-la por estar à frente. Eu sei que foi um ano, né, que já faz um ano, muito difícil, mas que tem demonstrado um trabalho assim que a gente só vê elogios na sua competência e toda a sua equipe. Então, em nome de todos os garuvenses e desta casa, quero te dizer e quero que passe a todos o nosso muito obrigado por até aqui estar à frente daquele atendimento prestado ao nosso povo garuvense. Muito obrigado também pela disponibilidade de estar aqui para esclarecer as assistentes. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade, agradeço pelas palavras e me coloco à disposição. Dúvidas, se eu souber esclarecê-las, eu terei todo o prazer de fazer isso. Porque quem vai ali, às vezes lá fora, hoje mesmo, por um exemplo, hoje, a pessoa desistiu do atendimento, ela foi embora, ela não esperou. Então, se você olhar só lá de fora, poderia, né, dizer, mas por que tanta demora? Mas nós estamos com o paciente entubado lá atrás e o médico é o mesmo. Ele está atendendo ali, ele está chamando para as consultas, ele está atendendo, depois tem que lá avaliar o paciente que está lá atrás. Então, a gente está tentando fazer o nosso melhor. Isso eu posso afirmar para vocês. Então, essas reclamações, vamos, né, ouvi-las, claro, os usuários trazem suas demandas, a comunidade traz, mas nós podemos esclarecê-las, inclusive nos procurando ali, saber o que houve. Com certeza. Muito obrigada, enfermeira. Muito obrigada. Agradeço. Quero pedir licença, me retirar por aqui. Boa noite. Palavra livre. Com a palavra o vereador Reginaldo Mills Rosa. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, ao pessoal que nos acompanha aí através do Facebook. Aproveitando o gancho aqui da enfermeira, agradecer ela pela explanação e também pedir um pouco de apoio da população, não era essa a palavra que eu queria usar, mas aconteceu aí de uma pessoa fez exame em Joinville e veio ali no UPA e fez um escândalo, queria fazer o exame também, sendo que já tinha feito em Joinville e já sabia do resultado, só para fazer picuinha. Então, acho que a pessoa tem que ter um pouco de compreensão aí, que o pessoal está ali trabalhando, está dando o seu melhor, e não adianta ficar ali só para ficar agitando e fazer essas coisas. Gostaria de que fosse enviado um ofício de condolências à família do senhor José Cardoso de Lima, também um ofício de condolências à família do Léo Poulsim. Aí tem outros mais que outros vereadores vão pedir. A indicação do prolongamento da rua Honório José Duarte até a rua Doutor Enio e a mesma até a rodovia Sidney Penske, visando uma outra saída para a comunidade do Rio da Onça, tanto aqui para a cidade quanto para a BR lá embaixo. E gostaria também de fazer uma indicação que o Poder Executivo encaminhasse a esta casa um projeto de lei para que as loteadoras façam uma permuta onerosa na parte que cabe à Prefeitura, para que uma porcentagem desses lotes que são passados à Prefeitura sejam convertidos em casas populares,
Porque hoje, como a prefeitura já tem bastante lote, então essas loteadoras poderiam estar pegando ali, se vai doar 10 lotes à prefeitura, que converta em valor e faça a casa popular nos mesmos loteamentos para ser doado a essas pessoas carentes que estão necessitando. No mais seria isso. Boa noite. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Leite Filho. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, demais vereadores, servidores e a todos que estão nos ouvindo através da internet. Também gostaria de, primeiramente, me solidarizar com os familiares, do Léo Poncin, do ex-vereador Ivo Poncin, também do senhor José Cardoso Lima, as nossas sinceras condolências e as nossas orações que Deus conforte o coração dos familiares. Também agradecer a presença da enfermeira, dona Aure, que esteve aqui e prestou esses esclarecimentos. E emitir uma opinião pessoal minha, mesmo não tendo comprovação científica do tratamento precoce, mas eu prefiro me submeter ao tratamento precoce e ficar com alguma eventual sequela do que não me submeter e correr o risco de perder a vida. É a minha opinião pessoal. Fazer os agradecimentos à Secretaria de Infraestrutura, na pessoa do seu Tino e do Marcelo, conhecido como Marcelinho, pelos atendimentos, não só aos meus pedidos, mas também de todos os demais vereadores, com certeza eles estão atendendo, no meu caso aqui em especial, a rua Mateus Mildusk, o ensombramento, e os moradores agradeceram, estou transmitindo aqui a gratidão dos moradores à Secretaria da Infraestrutura, na pessoa do seu Tino e do Marcelinho. Também parabenizar eles pelo excelente trabalho, que os moradores também estão comentando comigo, e certamente com os demais vereadores, lá na estrada do Bararas. Domingo eu estive nos Barrancos e até conversei com a minha esposa, eu estava junto, que a estrada que vai até os Barrancos, eu fui até a ponte do Laminha, lá conhecida como a ponte do Caranguejo, nunca esteve tão boa, apesar ainda de a chuva já ter danificado, e feito umas valas, mas ela está muito boa. Na verdade, para mim, nunca esteve tão bem conservada. A respeito dos meus dois pedidos de providência, a limpeza, na verdade, não somente na arquibancada, mas geral. Se o Daniel puder, por gentileza, colocar a foto dos ginásios ali no Data Show, dos ginásios, então, obrigado. Ela esqueceu de passar. A Camila esqueceu de passar. Mas eu estive verificando ainda hoje demais na passada, e tem muito lixo jogado ali. Até já conversei com o Dr. Rodrigo sobre isso na quarta-feira passada, na quinta, aliás, e nos 2 ginásios. E também eu pedi o fechamento para que feche o acesso, porque muita reclamação de moradores, que muitos jovens, adolescentes e até crianças que entram ali para uso de drogas, tráfico de drogas, e também serve até como ponto de prostituição, ali principalmente no período da noite. E a limpeza de vala e das margens, a roçada de margem, ali da rua Fritz Krause, que fica depois da minha casa ali, entre a rua Vereador Klaus Lennertz Filho e a Avenida Celso Ramos. Seria isso por hoje. Que Deus abençoe esta casa e que Deus abençoe Garuva. Com a palavra, o vereador Daniel Eliseu Oliveira.
Vou retirar, senhora presidente. Senhora presidente, senhores vereadores, a todos que estão nessa casa e os que nos ouvem através da web, uma boa noite. Sobre o gás de cozinha, senhora presidente, eu achei apropriada a indicação do ex-vereador, né, o Juca, mais conhecido, e vejo a necessidade de implantar junto à assistência social para o benefício das pessoas mais carentes. Né, hoje o preço de um gás, né, custa em torno de R$ 95. E para uma família, né, que só vive do salário mínimo, fica difícil manter, né, essa família e só com uma cesta básica. Então, vamos ver se o executivo implanta, né, e faça com que esse povo, né, que necessita mesmo, receba esse vale gás aí. Sobre o projeto que faz a associação de vôlei de utilidade pública, eu estive hoje conversando com o diretor de esporte, o senhor Juan, na verdade ontem, e o técnico de vôlei, né, o idealizador do projeto, o senhor William, e mais o técnico de futebol de salão, o senhor Jason. Eu falei com eles que havia possibilidade de unir o vôlei, o futsal, o basquetebol, todos em uma só associação, né, conforme nós estamos discutindo aqui com os vereadores, o senhor Ládio Omar, o senhor vereador Marcelino. E ele explicou, o senhor William me deu uma explicação até convincente, que seria difícil, devido à forma que ele chegou até o final desse projeto, né? Seria, até se fosse antes, lembrados dessa forma, ele até poderia, mas daí, como a correria para chegar até a aprovação e vir até essa casa, ficaria difícil. Então, a forma que ele explicou e ainda a forma que foi apresentado, dá para dizer que nessa casa que é mais do que justa, né, a aprovação daquele projeto. Obrigado, senhora presidente. É isso daí mesmo. Vamos para o lugar. Com a palavra, vereador Ivo Mariano. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a quem nos assiste em suas casas aí através da web. Gostaria de informar que estou fazendo um ofício do meu gabinete ao Poder Executivo, questionando quais são as taxas que a Fazenda Esperança, situada no Urubuquara, paga ao município a fim de esclarecer minhas dúvidas. Sendo assim, farei outras solicitações sobre possíveis isenções dessas taxas. Eu acho que é de suma importância. Queira ou não queira, eles estão ajudando nós. Eu não sei quem dos vereadores já conhece a Fazenda Esperança. Conhece o vereador Marcelino? O presidente também conhece? O senhor conhece? Sim. Sim, isso. E para quem não conhece, tira um tempinho, vai lá conhecer, que com certeza vai ver como que hoje está lá. Eu mesmo não sendo vereador dessa casa, já promovemos aí uma época de gincana para arrecadação de alimento, enfim. Mas hoje eles têm. Só que nós vamos ver se a gente consegue amenizar, que eu já recebi uma reclamação sobre taxas. Enfim, vamos primeiro ficar sabendo quais são as taxas que eles pagam, né? Se há possibilidade de a gente fazer um pedido para deixar isenta essas taxas. Se há possibilidade. Não estou dizendo aqui que eu vou fazer, que eu vou conseguir. Um pedido de informação, então. Aproveitando, eu, vereador Ivo Mariano, gostaria de, a partir desse momento, deixar claro que o assunto da central do 193 do Corpo de Bombeiro encerra através da publicação do site Clique Garuva, onde foi colocado uma nota explicando sobre o assunto. Sei o quanto seria importante
ter esse ponto de atendimento em nosso município. Porém, entendo que no momento não foi possível. Vou pedir, vou rezar muito para que um dia realmente volte a ter. Lamento o fato de não ter obtido êxito, mas fiz minha parte, tentei pelo menos. Obrigado, senhora presidente, aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Jarbas Budal. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres pares e a quem nos assiste através das mídias sociais. Presidente, quero que encaminhe ofício de condolências à família da dona Celestina Kessler, uma senhora que era conhecida minha, conhecido Marcelino, nós somos lá da Divisa, e desde criança a gente conhecia ela aí. Será enviado, vereador. E também um ofício de condolências também à família do Ivo Poulsin, né, mais conhecido como o Ivo da Ambulância. Sim, será enviado. Gostaria de agradecer aos nobres pares pela aprovação da minha indicação, que solicita que o Poder Executivo promova políticas públicas visando incentivar a contratação de jovens aprendizes pelas empresas situadas no nosso município de Garuva. É de grande valia esse assunto. E também gostaria de pedir ao Poder Executivo para analisar com presteza essa indicação, considerando que, em tempos de crise financeira, a família fica cada vez mais com seu orçamento apertado. E o adolescente e o jovem sentem, de imediato, as dificuldades financeiras dos pais, no cumprimento de suas obrigações, no dia a dia. Sendo assim, essa medida é fundamental para contribuir na luta contra o desemprego e na valorização do jovem aprendiz. Estive ontem na vigilância sanitária do município, em conversa com os fiscais, ou mesmo me informaram que estão seguindo o decreto estadual, número 1218/21, com validade de 20 de março, às 6 horas do dia 5/4/2021. E tem o WhatsApp de plantão deles da vigilância, né? Para denúncia e orientações. É o 98916-9386. Amanhã tem uma reunião na Transtusa, em Joinville, que eu vou encaminhar lá um pedido do pessoal do Quiriri, a possibilidade de aumentar o número de viagens da linha Piraberaba-Quiriri até o final, e estender o trajeto do ônibus para atender esses moradores. E também fazer um pedido para os finais de semana, preferencialmente aos sábados. Estive ontem também pela manhã com o secretário da Administração, Planejamento e Finanças, o Márcio, na qual discutimos sobre o projeto de lei complementar 02 de 2021, que trata de instituir setor de interesse social no bairro Rio da Onça. A finalidade do projeto é definir a área para abrir moradias populares, prezando pelo atendimento às moradias afetadas pelo ciclone e demais situações de vulnerabilidade relacionadas à moradia existentes no município. E na data de hoje estive na ouvidoria, onde fiz a solicitação de limpeza no loteamento Zatter, que encontra com mato alto, lá na rua Juscelino Kubitschek e na rua Getúlio Vargas, no bairro Rio da Onça. E quero dar os parabéns aí para o vereador Reginaldo, a solicitação da divulgação do Covid-19, né, implantação do tratamento precoce aí, né, que o nosso município compre ou mantenha no estoque de insumos no tratamento preventivo do Covid. E a possibilidade do médico prescrever. Boa noite. Com a palavra o vereador Ladiomar Padilha Filho.
Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, senhores vereadores, todos que nos acompanham. Quero agradecer aqui a servidora, a senhora enfermeira Francisca Guerra, que esteve aqui dando alguns esclarecimentos. Quero aqui falar sobre a indicação 39 de 2021, que fala sobre as vagas do estacionamento ali na prefeitura. Na verdade, isso já vem se estendendo há muitos anos, né? Reclamação da população que quer ir lá buscar os serviços da prefeitura e tudo mais e não encontra lugar nem para deixar o carro, né? Então, que bom que a prefeitura já está tomando as devidas providências. Até quero citar um exemplo aí, um dia desse, nesses tempos de chuva aí, me solidarizei com um senhor que estava dando volta ali, eu falei, digo, não, estou saindo aqui, vem cá, estaciona aí. Uma situação bem delicada, um senhor bem debilitado, e daí surgiu a ideia de estar trazendo aqui essa indicação para a prefeitura. Sobre a rua Werner Heinz Hahn, ali na estrada do São João Abaixo. Ela é uma estrada que dá acesso a umas 2, 3 casas. Ela já é uma lei ordinária, é uma lei de número 1201 de 2004. O pedido dos familiares desse pessoal ali é o seguinte, é ali na cooperativa, na Comarg, na reciclagem ali no São João Abaixo. Ali já houve há muitos anos atrás uma tragédia onde uma criança faleceu atropelada. Então os familiares e tudo mais pediram para que seja que o poder público use aquele acesso a essa estrada, esse projeto de lei, que acaba saindo ali da frente da Comarg, porque essa Comarg ela faz, na verdade, frente para esta rua aqui, sabe? Então, para que seja tomada as devidas providências ali, de um alargamento e tudo mais. Também quero aqui retificar uma fala minha, que falei na sessão passada, referente à senhora professora Márcia Nagel. Perdão, tá aqui, ó. Retificar minha fala, que eu falei que ela era pedagoga, mas ela é supervisora, pedagoga, mestre em educação, doutorada pela Universidade Federal de Santa Catarina em Linguística Aplicada. Quero deixar aqui minha retificação. Também quero aqui prestar meus sentimentos a todos os familiares, em especial aí também o servidor Ivo da ambulância, bem conhecido, né? Muito triste, minhas condolências. E também quero aproveitar, acho que eu tenho tempo aqui, daí eu não preciso usar a minha palavra livre, a respeito do projeto de lei vindo do Executivo 05, de 9 de março de 2021, parabenizar a forma que vem sendo feito, porque os moradores lá da região do Quiriri elogiam muito a forma que vem sendo executada em parceria junto com a Secretaria de Saúde de Garuva com a de Joinville. Só para esclarecer rapidinho aqui, houve lá naquela unidade básica atendimentos médicos, mais de 180 atendimentos médicos, de enfermaria mais de 110, técnicos de enfermagem 43... técnicos de enfermagem, atendimento, foram feitos 43, 25 de odontologia, 7 de cirurgiões dentistas e 2 atendimentos de pediatra. Então, parabéns ao Executivo, que continue, vamos pagar essa conta que a gente tem, que é bem merecida e é bem paga. E muito obrigado a todos, uma boa noite. Com a palavra o vereador Marcelino Martins do Nascimento. Boa noite, senhora presidente, nobres vereadores, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Quero dar mais uma reforçada aqui no meu pedido de indicação, que o prefeito deu uma olhada com carinho lá, e sobre a suspensão da água por 90 dias ali. Tem muitas mulheres, chefe de família, que tem às vezes 2, 3 filhos, pagam aluguel, né? Às vezes muitas ganham um salário mínimo. Então, com bastante dificuldade ali.
Então, algumas me procuram, algumas me ligam. É que nem o caso ali do vereador Daniel, que fez o pedido de indicação ali do gás. Não adianta dar, para muitos, não adianta dar a cesta básica, que eles não têm nem condições onde cozinhar, não tem o gás de cozinha. Então, é muito interessante, né? Para eles que possam ganhar a cesta e ganhar o gás para poder cozinhar seus alimentos. Seria isso por hoje. Alguém vai usar a palavra como líder? Como líder do governo, vereador Ivo Mariano. Quero aqui deixar agradecimento ao pessoal da infraestrutura que esteve lá no bairro Vila Trevo, fazendo a limpeza da rua, a lateral lá da Igreja Assembleia de Deus, onde as crianças usam para ir até o colégio, enfim, que fazem uso dessa rua. Agradecer também ao Marcelo, seu tio lá. Eu não sei qual é o ponto que está, mas ontem eu estive lá no Bararas Barranco, estão dando uma geral lá também nesses dois bairros. Enfim, sabemos que tem muita coisa a ser feito, não só lá, em todo o município, mas não é em 3 meses que nós vamos resolver tudo. Então vamos ter um pouco de paciência, não estou aqui puxando sardinha para o lado de nenhuma secretaria, não é preciso, não é porque eu sou líder do governo, vem aqui só agradecer. A gente não vai criticar, a gente vai buscar soluções. Então vamos aguardar aí, com certeza estão fazendo, estão atendendo os pedidos, não só meu, mas sim de todos os vereadores que estão indo lá, estamos sendo recebidos, que nem o Jabas, eu peguei lá já na secretaria, o BAC, enfim, todos nós temos acesso a todas as secretarias. Então vamos ter um pouquinho de paciência e com certeza tudo vai se dar jeito. Só não se dá jeito para a morte. Falando em morte, vim aqui lamentar e também deixar sentidas condolências da família Poussin, do meu xará, Ivo da Ambulância, do irmão dele, enfim, todas as pessoas que estão passando aí, famílias que estão sofrendo com a situação dessa doença miserável, digamos de passagem. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai sair dessa e tudo vai voltar ao normal. Obrigado a todos aí e tenha uma boa noite. Mais alguém vai usar a palavra como líder? Não. Antes de encerrar, eu quero deixar aqui as minhas condolências e meus profundos sentimentos a todos que nos deixaram nessa semana, né? Foram várias pessoas, vários garovenses, cada um deixou seu legado, sua família, seus amigos. Então, deixamos aqui nossos sentimentos a todos. Mas não posso deixar de falar do meu grande amigo Ivo. Posso falar com propriedade, não é, Bach? Nosso grande amigo, servidor, ex-vereador, com certeza, enquanto vereador, também deixou seu legado nesta casa. Como servidor, foram 30 anos de trabalho, que trabalhei junto com ele, então posso falar da sua índole como funcionário. Tive a oportunidade, muito triste por sinal, mas de falar no cemitério junto aos filhos dele, que foram muitos anos a gente trabalhando a noite de Natal, noite de Ano Novo, que estávamos na UPA trabalhando, e falei para os filhos dele que muitas vezes e muitos anos que eles tiveram ausência do pai deles, que não estava presente no seu aniversário, noite de Natal, noite de Ano Novo, mas que ele estava ausente para eles, mas estava presente na vida de muitas pessoas que ali precisavam dele, com certeza. Horas difíceis, horas ruins, como acidente, trauma, e que o Ivo saía com tudo ali para a gente. Joinville se torna São Paulo. Quando você está com uma emergência, a gente sabe disso. Mas também o Ivo, nós dois presenciamos muitas coisas bonitas também. Muitas vezes ele parou na BR para me auxiliar em parto, fazer parto. Fiz muito e o Ivo estava junto. Então aqui, meu grande amigo Ivo, companheiro, que Deus receba e ele esteja num bom lugar. Minhas condolências a todos os familiares. Boa noite a todos.
Nada mais havendo a destacar, encerro a presente sessão, agradecendo a presença e os convido para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 29 de março de 2021, segunda-feira, às 18 horas, conforme a aprovação do projeto de resolução número 1 de 2021. Uma boa noite a todos.